Quantos estão com expectativa no seu coração? Dê um glória a Deus bem forte aí. As crianças podem estar saindo em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia. Ei. Baixa mais, pode baixar mais. 1, 2, som. Ei, valeu. Queria que vocês abrissem a palavra em Gênesis capítulo 37, versículo 1. Dá só um pouquinho para mim, Lucas, de retorno, acho que abaixou muito. Gênesis 37, versículo 1. 1, 2, som. Ei. Fala assim: e Jacó E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Versículo 3. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinaras sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante em ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio aonde? No seu coração. Fala para o seu irmão: guarde o seu coração e não no coração. Queridos, antes de entrarmos de fato na palavra, a Bíblia ela é composta por duas grandes partes. A primeira parte se relaciona ao Antigo Testamento e a outra grande parte ao Novo Testamento. O interessante é que o Antigo Testamento, desde os livros de Gênesis a Malaquias, tem por sua essência a revelação progressiva de quem Deus é. Então, se você me questionasse qual é o objetivo do Antigo Testamento, eu te diria que o Antigo Testamento tem como objetivo trazer uma revelação progressiva de quem Deus é. E o Novo Testamento? O Novo Testamento nada mais é do que a revelação de Deus em pessoa, em forma de Cristo Jesus. Fala para o seu irmão assim: Antigo Testamento, revelação progressiva. Novo Testamento, Cristo Jesus, a revelação completa. Então, ao lermos a Bíblia, entendemos quem Deus é, a maneira como Ele se manifesta. Se nós formos analisar o Velho Testamento, existe um momento em que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro, e ele vai apacentar as ovelhas e uma sarça começa a pegar fogo. Quando a sarça começa a pegar fogo, Deus se apresenta a Moisés e ele fala o seu nome. E quando ele fala o seu nome, o significado do nome de Deus é: eu sou o que sou. Fala para o seu irmão: eu sou o que sou. Se nós olharmos essa
tradução literária, parece que ela fica um pouco vaga. Não é verdade? Eu sou o que sou? O que é isso? O que isso significa? Mas como o Antigo Testamento tem como objetivo trazer uma revelação progressiva de quem Deus é, está tudo certo. Porque quando nós olhamos no Novo Testamento, na figura de Jesus, nós entendemos o que isso significa. Sabe o que significa? Quando nós analisamos eu sou o que sou na figura de Jesus, a revelação completa, nós entendemos que quando você tem fome, eu sou o quê? O pão da vida. Não, acho que você não entendeu. Dá um chacoalhão no seu irmão aí. Dá um chacoalhão no seu irmão aí. Fala assim, você está entendendo? A palavra, ela é viva. E a palavra tem como objetivo mostrar quem Deus é. Por que eu tenho que saber quem Deus é? Porque um certo dia, Jesus estava com seus 12 discípulos. Pedro vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, tu és Pedro. Porque quando nós reconhecemos quem Deus é, quem Jesus é, Ele reconhece quem nós? Fala para o seu irmão, então, você tem que saber quem Jesus é. Então, eu sou o que sou, significa o quê? Quando você tem fome, Jesus é o quê? Fala para o seu irmão, o pão da vida. Fala para o seu irmão, quando você está em trevas. Não, acho que você não está entendendo. Dá um chacoalhão nesse irmão. Fala assim, hoje. Não. Fala hoje. Deus vai mudar a sua vida. Quando você está em trevas, Jesus é o quê? É a luz do mundo. Fala para o seu irmão, Jesus é a luz do mundo. Fala para o seu irmão, quando você está perdido, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Quantos creem nisso, digam amém. Fala pro seu irmão assim, tá precisando de cuidado? Não, tá precisando de cuidado. Fala pro seu irmão, eu sou o quê? O bom pastor que cuida das ovelhas. Fala pro seu irmão assim, quando a morte, não, fala quando a morte bater na sua porta. Fala pro seu irmão, eu sou o quê? A ressurreição. Fala pro seu irmão, a ressurreição, a vida. E ainda que esteja morto, fala pro seu irmão, viverá. Meu Deus do céu. Quando eu vejo isso, meu coração explode. Quando eu vejo isso, meu coração ele pulsa. Porque eu sou o que sou. Eu sou o quê? Tudo aquilo que você precisa. É isso que ele é. A sua necessidade se encontra na figura revelada, perfeita de Cristo. E aí é interessante que quando nós entendemos que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos, em João capítulo 8, versículo 58. João capítulo 8, versículo 58. Fala assim, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Fala pro seu irmão, ele é. Fala pro seu irmão, ele é. Ele é o quê? Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele era aquele que é, aquele que há e aquele que há de vir. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é. Fala pro seu irmão, ele é. Fala pro seu irmão, ele é o maravilhoso Conselheiro, Príncipe da paz. Fala pro seu irmão, ele é o bom pastor. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Chacoalhe o seu irmão e fala, ele é. Ele é. Queridos, Deus, ele procura uma igreja que está em chamas. Uma igreja que vibra quando a sua palavra é lida. E quando eu escuto o que ele é, eu entendo quem eu sou. Eu sou quem? Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou uma cópia de quem Cristo é. Fala pro seu irmão, quando eu olho para Cristo, eu vejo você. E quando eu vejo você, eu vejo Cristo. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a Isa, ela faz parte do ministério de mídia aqui da igreja. Ela tem um esposo chamado Paulinho. Eles não vieram hoje. E eu estava conversando esses tempos atrás com o Paulinho. E o Paulinho falou assim para mim, Bruno, eu trabalho em Monte Sião. E todas as vezes eu vou de moto para Monte Sião. E como eu faço esse percurso todo dia, Ouro Fino, Monte Sião, durante muito tempo eu encontrei pessoas e ainda encontro pessoas que passam necessidades.
Aí eu falei, como assim, Paulinho? Ele falou assim, certo dia eu estava andando de moto, indo em direção ao meu trabalho em Monte Sião, e eu vi que um rapaz estava com o pneu da moto furado. Era um casal de senhores, eles estavam numa moto e o pneu da frente furou. Aí eu falei, mas e aí, Paulinho? Ele falou assim, eu dei a minha moto para eles estavam perto da Mococa, e ele falou assim, vai até a Mococa, ali tem um borracheiro. Eu vou pegar a sua moto, vou ficar no banco de trás e vou levar ela até lá. Aí o pessoal falou assim, não, mas vai dar muito trabalho. Ele falou, não, pode ir lá, já eu chego lá. Paulinho com o horário para entrar no banco, chegou lá. Quando Paulinho chegou lá, Paulinho falou assim para mim, rapaz, quando eu fui entregar a moto lá no borracheiro, o senhor foi tirar uma nota do bolso para me dar um dinheiro. E quando ele foi tirar a nota do bolso para me dar um dinheiro, eu falei, não precisa não. E aí o Paulinho falou, e aí ele ficou meio sem graça. Paulinho não soube expressar. Eu falei, Paulinho, você constrangeu ele? Constrangi ele. Ele ficou meio assim, aí eu falei para ele, quando você precisar, não precisa me pagar não, mas quando alguém estiver passando pela mesma situação e você puder ajudar, ajuda. Aí ele falou assim, outro dia eu estava passando e uma moto ficou sem gasolina. E aí eu parei, a gente puxou a gasolina de baixo, tirou de baixo lá e colocou na moto do rapaz. Aí ele quis me pagar e eu falei, não precisa não. E o Paulinho foi falando isso comigo, e na noite anterior, eu entrei numa crise com Deus. Eu falei assim, Senhor, o que Abraão viu? O que Paulo viu? Ao ponto de mudarem a sua vida completamente. Paulo era um assassino, e Paulo se transformou no maior evangelista que pisou nessa terra. O que eles sentiram, o que eles viram que eu ainda não vi? E aí eu comecei a cantar uma música, essa música falava qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi, o Deus que eu ainda não conheço, o Jesus que eu ainda não conheço. E eu entrei numa crise com Deus. Eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso conhecer esse Deus que ainda não conheço. E o Paulinho começou a falar comigo, e eu comecei a prestar atenção no Paulinho. Do nada, querido, eu tive uma visão, e eu imagino a cara do Paulinho, porque o Paulinho começou a falar comigo, e eu estava assim no Paulinho, assim, ó. E eu comecei a ver algo como se fosse a série The Chosen. Quantos já assistiram a série The Chosen? E a série, muitas vezes, ela se passa no caminho. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, no caminho, o próprio caminho ensina sobre o caminho. E aí eu vi algo como se fosse uma estrada de terra, e um pouco à frente da onde eu estava tinha uma carroça. E essa carroça tinha uma roda de madeira e ela estava meio quebrada ou meio solta. E o Paulinho falando comigo, e você imagina, eu tendo essa percepção daquilo que Deus estava querendo falar comigo, o Paulinho falando, e eu assim no Paulinho, fico imaginando o que o Paulinho pensou, né? E aí, a hora que eu olhei na carroça, tinha umas pessoas, e essas pessoas, elas estavam vestidas como se fossem os discípulos de Jesus na série The Chosen. Sabe aquelas roupas que parecem uma saia e com, como é que é? Uma túnica e um negócio amarrando. E aí eu olhei aquilo e na hora eu tive um start. Eu pensei, nossa, tem alguém arrumando a carruagem lá. E eu pensei, Jesus era carpinteiro? Talvez é Jesus que esteja arrumando a carroça. E aí eu fui me aproximando da carroça. E quando eu fui me aproximando da carroça, algo no meu coração me falava, Ele é Jesus. Ele é Jesus, Ele é Jesus. E aí, mas eu ficava com um negócio na minha cabeça, porque eu não sei vocês, mas às vezes a gente está sonhando, e a gente está sonhando com Jesus, e aí quando a gente vai ver o rosto de Jesus, a gente acorda, não é verdade? E aí quando eu fui me aproximando perto da carruagem, e tinha um monte de pessoas ao redor, e esse homem mexendo na carruagem, quando eu olho, essa pessoa vira. Quando essa pessoa vira, quem que era? O Paulinho. Eu falei, Jesus é o Paulinho. Não é possível, cara. Como ele me enganou por tanto tempo. E aí Jesus, na mesma hora, ele me trouxe algo. E ele falou assim, sabe qual a beleza que existe em mim que você ainda não viu? Me ver nos seus irmãos. E aí Jesus falou comigo, falou assim, se eu estivesse no meio do caminho,
e alguém precisasse de ajuda, eu agiria exatamente igual o Paulinho. E aí eu comecei a analisar e eu comecei a entender o que significa ser cristão. O que significa ser cristão? Significa que se Jesus estivesse no nosso meio, ele agiria exatamente como o Anderson, exatamente como a Dani, exatamente como o Ellison, exatamente como a Danívia. E quando eu olhasse para vocês, eu estaria vendo Cristo. E quando eu olhasse para Cristo, eu estaria vendo vocês. É isso que significa ser cristão. Sermos pequenos cristos em sua essência. E quando eu chego na igreja, vários pequenos cristos se tornam quem? O próprio corpo de Cristo. Fala para o seu irmão assim: quando eu olho para você, você tem algumas características que me lembram muito um homem chamado Jesus. Fala para o seu irmão: eu vejo você, eu vejo Cristo, eu vejo Cristo, eu vejo você. E aí você pode falar para mim: Bruno, mas o que tem a ver o começo da palavra, onde você leu Gênesis capítulo 37? E deixa para mim no versículo 11, Gênesis 37, versículo 11. Porque antes de Deus se apresentar a Moisés como eu sou, e a gente já deu alguns significados sobre quem é Cristo, quem Deus é, ele se apresenta a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e de... Repete comigo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... Não, repete como fosse: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Fica imaginando se em algum momento a gente saísse na rua e a gente fosse fazer um evangelismo, e eu chegasse em alguém e falasse assim: você conhece Deus? Aí a pessoa falava: que Deus? Aí eu imaginava a pessoa falando assim: o Deus do Tiago, da Thaís, da Lavínia e da Serena. Que responsabilidade, hein? Fala pro seu irmão: que responsa, hein? O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Interessante que aqui nós vemos uma história sobre Jacó. E nós percebemos que quando José falou sobre os seus sonhos para Jacó, ele não entendeu aquilo. E a palavra fala que os seus irmãos o invejavam. Primeiro porque ele era o filho amado, era o filho da mulher amada, era o filho mais novo. Segundo porque José teve um sonho onde os seus irmãos se dobravam diante dele, ficaram com ciúme. Fala pro seu irmão: vê se cresce. Fala pro seu irmão: vê se cresce. Para de ficar com ciúme de mim. E aí, no segundo momento, José tem outro sonho. E esse sonho que ele tem, ele vê o sol e a lua se prostrando diante dele. E quando ele vê isso, agora quem fica chateado com ele é o seu pai, Jacó. E aí fala que seus irmãos, pois, o invejavam. E a gente sabe o porquê. Filho querido, teve um sonho onde seus irmãos se prostravam. Porém, e seu pai, porém, guardava este negócio Fala pro seu irmão: não guarde guarde-o. Porque tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E é interessante, querido, que... Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu falei quem Deus é? Porque quando nós falamos quem Deus é, nós podemos entender a grandiosidade de quem Ele é. E quando Deus se revela a um homem, a Moisés, falando que Ele é o Deus de uma geração, do pai, do filho e do filho do filho, é algo muito poderoso. Então Jacó não era qualquer um. Fala pro seu irmão: Jacó não era qualquer um. Jacó tinha experiência com Deus. Se você se lembrar, Jacó lutou com Deus. Jacó viu anjos descendo e subindo. Jacó era um homem que teve o seu nome mudado por Deus. Jacó teve experiências com Deus. Jacó não é qualquer um. E por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos agir como se o mundo espiritual não existisse, como se nós não tivéssemos experiências com Deus. Fala assim, meu irmão: o mundo espiritual existe. E você tem que estar atento. Não interessa quantas experiências você já teve com Deus. Não interessa quanto tempo você está na igreja. Jacó era conhecido por carregar o nome de Deus.
e mesmo assim ele deixou entrar no coração e não guardou o coração. Fala pro seu irmão, no é diferente de o. E aí olha o que acontece quando você guarda no coração e não guarda o coração. Gênesis 37, versículo 31. Fala assim: seus irmãos, pois, o invejavam. 37, 31. Gênesis capítulo 37, versículo 31. Isso mesmo. Então tomaram a túnica de José e mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. Então deu para entender, né? Jacó era o filho, José era o filho preferido, porque era o filho mais novo. Os irmãos estavam com raiva dele. Aproveitaram que o pai dele, depois do sonho, tinha guardado no coração e não tinha guardado o coração. Então eles mataram um animal, pegaram a túnica que Jacó tinha dado para José e mancharam de sangue. Versículo 32. E enviaram a túnica de várias cores e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos dado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho? Então mataram o animal, pegaram o sangue do animal, passaram na túnica e levaram a túnica até Jacó. Quando a túnica chegou até Jacó, eles perguntaram: você sabe me dizer se essa túnica é ou não do seu filho? Aí o que acontece no 33. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado. Eles pegaram uma túnica e nem precisaram mentir para Jacó. Jacó tirou suas próprias conclusões. Quando a túnica chegou manchada de sangue, o que Jacó falou? Mataram meu filho, um animal matou meu filho. Fala pro seu irmão assim: você tem que estar atento. Não deixe que o diabo manipule você. Aí no versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. O que isso significa? Significa que Jacó ficou de luto. Jacó ficou de luto mesmo o seu filho não estando morto. Pergunta para o seu irmão assim: o que tem te deixado de luto? Será que está morto? Fala para o seu irmão: será que está morto? Ou será que está vivo? Aí no versículo 35 fala assim: e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolaram. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer o meu filho até a sepultura. Jacó, naquele momento, mesmo sendo reconhecido por carregar o nome de Deus, ele decretou sua morte. Fala para o seu irmão: não decrete a sua morte antes do tempo. Querido, quando você decreta a sua morte antes do tempo, você vai fazer um velório sem corpo. Jacó mentiu para si mesmo. Muitas vezes, algumas circunstâncias, pessoas mentem para você. Pessoas fazem algo contra você e você paga o preço por isso. Mas muitas vezes você mesmo mente para você. As circunstâncias vêm na sua vida e você começa a falar: isso aqui é para minha morte, isso aqui é para minha destruição. Fala para o seu irmão: você já passou por situações. Fala com fé: você já passou por situações que você pensou ser o seu fim e hoje você nem se lembra mais delas. Quando se prostra uma situação diante de você e você declara que aquilo é sua morte, você está mentindo para si mesmo. Você está mentindo para si mesmo, assim como Jacó mentiu para si mesmo. Fala para o seu irmão: confronte, argumente. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque se a gente for voltar no versículo 2 do capítulo 37, volta lá para mim, Gênesis 37, versículo 2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos.
E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Eram mulheres de Jacó. E com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José, quem? José trazia uma má fama de quem? Dos seus irmãos. José andava com seus irmãos. Ele via as suas ações. E ele pegava tudo aquilo que ele via e ele levava para o seu pai. E quais eram as ações dos seus irmãos? Más ações. Jacó, conhecendo os filhos que tinha, deveria ter confrontado os filhos quando levaram uma túnica cheia de sangue. Deus muitas vezes vai colocando situações na sua vida para que você entenda no futuro o que Ele está querendo trazer no presente. E por isso nós temos que estar atentos no mundo espiritual, para ter percepção das coisas. Quando os filhos chegaram com a túnica cheia de sangue, Jacó tinha que ter feito o quê? Confrontado. Cadê seu irmão? O que vocês fizeram com seu irmão? Porque eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês tinham inveja do seu irmão. O seu irmão me falava as coisas que vocês estavam fazendo. Mas Jacó, no meio de uma situação, foi tomado pela dor e preferiu morrer. Fala para o seu irmão, tem ações e circunstâncias da vida que tem te matado e você não tem nem lutado contra isso. O que matou José? A sua visão. Quando ele viu a túnica, ele morreu. Ele falou, eu vou até a sepultura com meu filho. Só que daí, querido, aonde o diabo achou que traria a morte, Deus vem e traz vida. Mal sabia Jacó, mas Deus estava fazendo com que José cumprisse o seu propósito. Fala assim para o seu irmão, pessoas podem decretar a sua morte, ou até mesmo você, mas o Deus que era, é e continuará sendo, estará sobre a sua vida. Se eu chamar qualquer pessoa aqui nesse púlpito para falar sobre milagres, você vai falar sobre milagres, vai ou não vai? O Elcio falou aqui, não falou, Elcio? Meu Deus, que tamanho de milagre, hein? Que tamanho de milagre. Se eu já te chamar aqui, tem milagre para contar, não tem? Elcio, você acha que você era digno 20 anos atrás daquilo que Deus fez na sua vida? Não. E mesmo assim Deus fez. Ellison, você acha que você era digno quando Deus te achou e te transformou num empresário, te deu uma família abençoada? Você era digno? Você não era digno. Mas mesmo assim Deus fez. Por quê? Porque é o mesmo Deus que fez, Ele faz. Não porque você é digno, mas porque Ele é misericordioso. E o mesmo Deus que faz, continuará fazendo. Eu falo assim, o crente, ele não tem falta de fé, ele tem Alzheimer. Porque ele esquece daquilo que Deus fez. Porque se ele lembrar daquilo que Deus fez, ele vai lembrar, eu não era digno quando Ele fez, não sou digno enquanto Ele faz, e não serei digno enquanto Ele fará. Então mesmo que as circunstâncias se levantem para decretar a minha morte, eu irei confrontar, porque é o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que faz, e é o mesmo Deus que continuará fazendo. O mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que faz, e é o mesmo Deus que continuará fazendo. Não interessa o que se levanta diante de mim. Situações que você passou, achou que seria a sua morte, hoje você nem se lembra mais dela. Porque o mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que faz, e é o mesmo Deus que continua fazendo. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque um homem que carregava o próprio nome de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não confrontou as circunstâncias, e ele preferiu morrer. Querido, jamais deixe de confrontar. Jamais deixe de confrontar. Confronte, lute. Porque você não era digno e Deus fez. Você não é digno e Deus continua fazendo. Você jamais será digno e Deus não deixará de fazer. Amém? Fala para o seu irmão, você crê nisso? Meu Deus, eu creio nisso. Quando eu olho tudo que Deus fez na minha vida, eu falo, Ele continuará fazendo. Ele continuará fazendo. Porque eu não era digno lá atrás, não sou digno agora e nunca serei digno. Mas Ele é fiel. Ele é misericordioso.
E aí, querido, nós vemos que depois que José ele é vendido, uma fome assola Canaã. E não existe mais o que comer. E aí, Jacó manda os seus filhos irem até o Egito comprar alimento. Quando eles chegam no Egito, quem é o governador? Fala para o seu irmão, quem é o governador? É aquele que Jacó matou, mas esqueceu de enterrar. É aquele que Jacó morreu por alguém que não morreu. Mesmo sem Jacó saber, mesmo sem José saber, Deus já estava preparando o caminho para que o propósito de José fosse cumprido. E aí, depois de uma circunstância, querido, esses irmãos vão até José, acontecem algumas circunstâncias, e em Gênesis capítulo 45, versículo 25, fala assim, Gênesis 45, 25: e subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai. Então, Jacó achou que tinha perdido seu filho José. Ele foi vendido como escravo para o Egito. A gente conhece bem a história de José. De escravo se torna o governador do Egito. Uma grande fome assola a região onde Jacó morava com seus filhos, chamada Canaã. E depois dessa fome acontecer, Jacó manda os seus filhos irem até o Egito, que era o único lugar onde tinha alimento. Por quê? Porque Deus dá um sonho para José, e José interpreta o sonho que o faraó tinha. E durante 7 anos haveria abundância, e depois haveria 7 anos de escassez. E aí José pega os 7 anos de abundância, estoca, para que no ano da escassez eles fossem o único reino que tivesse alimento. Todo mundo sabia que era só no Egito que tinha alimento. Jacó manda os seus filhos vão lá. José fala com seus filhos, com seus irmãos, meio que coloca uns na prisão, meio que dá um apavoro neles, porque nem todo mundo é perfeito, né, querido? Fala assim, fala pro seu irmão, às vezes eu tenho vontade de te matar, porque eu não sou perfeito. Então José deu um apavorinho nos irmãos dele, mas depois perdoou os irmãos dele. E aí depois dele perdoar os irmãos dele, ele dá um monte de alimento para eles voltarem para Canaã. E é isso que está falando aqui. Eles sobem do Egito para Canaã, junto ao seu pai. Versículo 26. Então lhe anunciaram dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. Eles chegam diante de Jacó e falam, você não sabe. Tem uma fofoca para te contar. José não morreu nada. Aí no versículo, aí continuando, ele é regente em toda a terra do Egito. E aí o seu coração desmaiou porque não acreditava. Em outras traduções fala que o coração de Jacó parou de bater porque não acreditava. Fala para o seu irmão, quando o seu coração parar de bater, Deus vai trazer um desfibrilador do céu. Não, fala com fé, Deus vai trazer um desfibrilador do céu e vai te dar um choque. Quem crê, diga amém. Fala pro seu irmão, tô achando. Meu Deus do céu, olha na bolota do olho do teu irmão, fala assim, eu tô achando que o seu coração parou de bater, mas Deus hoje vai trazer um desfibrilador do céu para te dar um choque. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está sendo ministrado, e tem pessoas que estão assim, ó. Meu Deus, mas fala pro seu irmão, Deus vai te dar um choque. Quantos creem nisso, diga amém. E aí no versículo 27, olha o que acontece. Porém, havendo eles contado todas as palavras de José que lhes falara, e vendo eles os carros que José enviava para levá-lo, reviveu o espírito de... O que fez Jacó morrer? Aquilo que ele viu. Quando Jacó vê o manto do seu filho sujo de sangue, ele matou o seu filho. Ele falou, nossa, uma besta fera pegou meu filho e despedaçou, meu filho está morto. Então o que matou Jacó foi aquilo que ele... Mas aí sabe o que acontece? Jacó está dentro da tenda. Os filhos de Jacó falam, você não sabe, José não morreu. Mas o coração de José estava parado, estava desmaiado. Só que daí eu imagino que os filhos de José, os filhos de Jacó fizeram assim, ó, pegaram a tenda e abriram. Quando abriram a tenda, o que José viu? O que Jacó viu?
os carros que José enviara. Hora que abriu, ele viu um monte de carro com alimento. Ele certo pensou, o dinheiro que eu tinha dado para os meus filhos não seria capaz de trazer tanto alimento. E aí, aquilo que matou ele, que foi a visão, foi aquilo que lhe trouxe a vida novamente. Fala para o seu irmão, aquilo que o diabo usou. Não, fala para o seu irmão, aquilo que o diabo usou para te matar, vai ser aquilo que Deus vai usar para te dar uma desfibrilada do céu. Quantos creem nisso, digam amém. Ô glória, fique de pé no seu lugar aí. Querido, o diabo já tentou te matar muitas vezes. Mas fala pro seu irmão, eu ainda continuo aqui. Quantos irão continuar aqui até que ele venha? Até que o Senhor venha, eu vou estar aqui, eu vou clamar. Fala pro seu irmão, se o diabo tentar te matar 1000 vezes, ele vai perder 1000 vezes. Já tentou te matar de tudo quanto é tipo, é na verdade, mas você continua aqui. E aquilo que ele usou para te matar vai ser aquilo que Deus vai usar para te dar um choque no seu coração, que parou, mas agora vai viver. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Querido, pode ser que você está em luto. Não sei por qual motivo. Você está em luto. E o luto que você está vivendo é uma mentira. O luto que você está vivendo não é proveniente de Deus. E quando você está em luto, ao ver uma situação, você aguarda no coração e não guarda o coração. Por isso hoje Deus está te trazendo uma oportunidade. E essa oportunidade é para que você volte a ter as suas batidas no seu coração novamente. Por isso eu queria que, se você sentir no seu coração de vir para frente, você venha. Se você sentir no seu coração de ficar no seu lugar, você fique. Se você sentir no seu coração de ajoelhar, você ajoelha. Mas eu queria que agora, querido, nós em um ato profético começássemos a orar por toda a área da sua vida que está morta e que você está vivendo em luto. Pode ser que alguma área da sua vida está morta, eu não sei qual, mas pode ser que alguma área da sua vida está morta. E Deus está falando, não foi eu que matei, foi você que está se enganando. E eu queria que você se ajoelhasse agora e você começasse a lembrar qual área da sua vida que está morta. Pode ser que a área que está morta na sua vida é o seu casamento. Pode ser que a área que está morta na sua vida é a sua área financeira. Pode ser que a área que está morta na sua vida é a sua área profissional. Pode ser que a área que está morta na sua vida é o seu relacionamento com seus filhos. Eu não sei, mas Deus está dizendo, não foi eu que matei. Não foi eu que matei. Você está vivendo um luto que não faz sentido na sua vida. Por isso comece a declarar agora. Comece a falar, Senhor Deus, querido Pai, quero colocar a minha vida diante da Tua presença. Se existe alguma área que está morta na minha vida, pode ter que a área que está morta na sua vida é a área espiritual. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz que você não sente mais a presença de Deus? Começa a falar com Deus agora. Começa a falar com Deus. Deus, essa área na minha vida está morta. Essa área na minha vida está morta. Mas não foi o Senhor que matou. Não existe uma voz de morte. Eu sei que é. Eu sei que essa área não está morta. Começa a declarar a vida agora. Senhor, eu começo a declarar a vida agora. Na minha área financeira, na minha área profissional, na minha área espiritual. Começa a declarar a vida em tudo aquilo que você tem que declarar. Confronte, querido. Confronte, 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 confronte. Não deixe o diabo colocar uma situação na sua vida e essa situação te matar. Confronte, confronte, confronte. Oh Senhor, nós queremos que o Senhor nos ressuscite nessa noite. Traga sobre nós um choque dos céus. Tira de nós toda apatia. Tira de nós todo cansaço. Senhor, pode ser que as nossas forças se esvairaram, porque nós não conseguimos mais, mas nós declaramos que o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que faz e é o mesmo Deus que continuará fazendo.
Oh Senhor, nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. E eu queria que você, num ato de fé, repetisse essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu sei quem Tu és. Tu és o pão da vida. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que... Senhor Jesus, eu quero Te pedir que toda área da minha vida que esteja morta, a partir de agora, que o Senhor venha com o desfibrilador do céu e me ressuscita em nome de Jesus. Eu não aceito, fala para Jesus, eu não aceito as circunstâncias e as situações que o diabo tem colocado diante de mim. Eu declaro que o diabo perdeu lá atrás, perde agora e sempre perderá, porque eu sou um contigo e sou vitorioso em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Diga amém em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Querido, eu creio que quando nós fazemos algo profético, Deus, Ele corresponde às nossas orações, amém? E eu queria que você, a partir dessas semanas, colocasse diante de Deus em oração a área que você identificou hoje que esteja morta. E que eu creio que logo você vai estar aqui em cima trazendo o testemunho que estava morta, mas Jesus ressuscitou. Fala pro seu irmão, Deus vai te dar um choque aí. E sabe por que eu falo que você não pode ficar refém das circunstâncias que o diabo coloca na sua vida? Porque em Gênesis 47, versículo 7, para a gente encerrar, fala assim. Gênesis 47, versículo 7. Gênesis capítulo 47, versículo 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de quem? José era o que do Egito? Governador. Acima do governador estava o Faraó. Então Faraó, no nível hierárquico diante dos homens, era acima de José. Mas Jacó, depois que os seus irmãos levaram os alimentos, Jacó foi ter um encontro com José. E quando ele tem um encontro com José, José leva ele diante do Faraó. E olha aqui o que acontece no versículo 8. E Faraó disse a Jacó: quantos são os seus dias dos anos de tua vida? Meio que Faraó perguntou para ele: quantos anos você tem? O que você fez até a este momento? Aí no versículo 9 fala assim: e Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os meus dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da minha vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Olha só para você ver que interessante. Quando Faraó pergunta quantos anos Jacó tinha, ele fala: eu tenho 130 anos, porém maus e poucos foram os meus dias. Uma pessoa que vive até 130 anos viveu pouco? Pelo amor de Deus, quem dera nós vivêssemos 130 anos. Fala assim pro seu irmão: nós vamos viver até 130 anos. E olha o que acontece no próximo versículo. E Jacó abençoou quem? Sabe o que eu imagino? Eu imagino Faraó olhando para José. E quando o Faraó olhava para José, ele pensava: putz, esse cara é tipo o Elcio falando da Michelle ontem. A tenente coronel aqui. Esse cara, ele é fera. E aí eu fico imaginando o Faraó pensando: se esse cara é fera, imagina o pai dele. E aí ele leva Jacó até Faraó. E Faraó faz o quê? Abençoa. Jacó abençoa o Faraó. Imagina o tamanho da honra que Faraó deu para Jacó.
o homem mais poderoso da terra, o homem mais poderoso do Egito, se dobra diante de Jacó para que ele pudesse o abençoar. Ele reconheceu em Faraó o Deus de Abraão, de Isaac e de... Faraó reconheceu o Deus, o nome do Deus que ele carregava. Ele olhou para aquele homem e falou: cara, você carrega algo diferente, eu preciso que você me abençoe. Mas quando Faraó pergunta para Jacó como foram os seus dias, ele fala: poucos e maus foram os meus dias. Sabe por que ele fala isso? Porque ele decretou a sua morte sem necessidade. Todas as vezes que você mata uma área da sua vida, que Deus tem um propósito, você está diminuindo o seu tempo de vida aqui na terra. Deus tinha um propósito para você, mas por causa de uma situação que o diabo colocou e você não confrontou, morreu. E aí você vai vivendo, olha para a sua vida. Às vezes você olha, você tem 30, tem 40, tem 50, tem 60, tem 70 anos. Olha para trás e fala assim: nossa, eu vivi até agora. Poucos e maus foram os meus dias. Fala para o seu irmão: poucos e maus podem ter sido até agora, porque agora aquilo que estava morto foi ressuscitado. Fala para o seu irmão: você vai chegar na sua velhice. Não, fala para o seu irmão: você vai chegar na sua velhice, vai olhar para os seus filhos e vai falar: muitos e bons foram os meus dias. Quantos creem nisso, digam amém. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Estamos encerrados. Que tudo aquilo que esteja morto possa ressuscitar na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Diga ao Senhor: e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá.